Então, já sabem, vamos fazer aqui testes em conjunto. Vou pôr aqui testes temáticos, já sabem que eu vou escolher temáticos. Vamos ver aqui nestas 10 perguntas que vão sair de cada vez dos nossos testes. Pronto, este é o tema que tem mais dificuldade, que é os constituintes do veículo, que é a chamada parte mecânica da moto. Normalmente, quando vocês fazem os testes sobre este tema, vão reparar que é onde erram mais. Também é onde saem mais aquelas questões mais específicas da moto, não é? Porque depois, nas outras partes, por exemplo, a parte do equipamento de proteção, a parte da classificação de vias, a condução em geral, até não são perguntas muito difíceis, são perguntas mais simples. Aqui é que tem alguns termos e algumas coisas mais específicas que é preciso ver, por isso é que vamos começar por aqui. E agora, já sabem que é uma pergunta para cada um. Aqui a primeira pergunta diz: conforme o ciclo de funcionamento e respectivos tempos, os motores que equipam os motociclos e ciclomotores podem ser de 2 ou 4 tempos, diz a A. Espera lá. Diz a B, de 2 ou a 3 tempos, e diz a C, unicamente de 4 tempos. Diz o Sr. Caldeira, esta já sei de cor e salteado. Bem, mas no final não se esqueçam que eu vou fazer aqui a revisão à matéria. Para já só quero as vossas respostas, ok? Agora, Senhora Dona Vitória, nos motociclos equipados com a embreagem hidráulica, o respectivo nível do líquido deve ser verificado, diz a A, apenas na entrega do veículo em novo, uma vez que não carece de manutenção. A B diz periodicamente, pelo próprio condutor. E a C diz só em oficina especializada. A B, pelo próprio condutor periodicamente. Agora, Sr. Miguel, os amortecedores da direção dos motociclos servem para quê? E diz A, ajudar a suspensão no amortecimento das irregularidades do piso. A B diz, ajudar o condutor a virar o guiador na direção pretendida. E a C, anular as oscilações da direção. A C, diz o Miguel. E agora o Ricardo. Na condução de um motociclo, a correta redução das mudanças na caixa de velocidades assegura o quê? Diz A diminuição da velocidade de circulação do veículo e o acréscimo do binário. Diz a B, o aumento da velocidade de circulação do veículo e a diminuição do binário. E a C diz, o aumento da velocidade de circulação do veículo. Diz o Ricardo. Os motores a 4 tempos que equipam determinados motociclos têm que possuir pelo menos, e diz a 2 válvulas por cilindro, a B 4 válvulas por cilindro e a C 3 válvulas por cilindro. Diz o Sérgio. Nos motociclos é proibido substituir a panela de escape? E diz A que não, desde que exista como único cuidado a fixação da nova panela de maneira a não haver fugas de gases. A B diz que não, desde que se trate de um modelo homologado e não ultrapasse os níveis de ruído constantes no certificado da matrícula. E a C diz que sim, uma vez que só pode ser utilizada a de origem. B diz o Rodrigo. O motor que se apresenta na figura tem... A diz 2 êmbolos, a B diz 3 êmbolos e a C diz 1 êmbolo. A C diz o Sr. Caldeiro. Assinala a afirmação verdadeira. As molas, diz a A, as molas do sistema da suspensão da generalidade dos motociclos não permitem qualquer tipo de regulação. A B diz, nos motociclos, os amortecedores de direção têm como principal função tornar a direção mais leve. E a C diz, os componentes essenciais do sistema da suspensão dos motociclos são amortecedores e as molas. Vocês sabem que têm 10 minutos para fazer o exame, não é? Só digo isso que é para não se estarem a apressar no exame. A apressar, mas também não fiquem a dormir, não é? A C diz a Vitória. E agora a 9, e vocês estão a ver que eu estou a ler isto com calma, estou a ler convosco, estamos à espera da resposta e vamos acabar o exame antes do tempo limite. Assinala a afirmação verdadeira. Diz a A, o sistema de suspensão dos motociclos de 2 rodas destina-se a garantir, entre outras coisas, a eficácia da aderência dos pneus às jantes. A B diz, o sistema de suspensão dos motociclos é responsável por absorver forças centrífuga e centrípeta, conferindo conforto ao utilizador. E a C diz, o sistema de suspensão dos motociclos é responsável por absorver as forças
resultantes das irregularidades do pavimento, conferindo conforto ao utilizador. Temos que ler muito aqui. Já estava perdido. Mas podes ler outra vez, que eu deixo. A C que diz: o sistema da suspensão dos motociclos é responsável por absorver as forças resultantes das irregularidades do pavimento, conferindo conforto ao utilizador. É isso? Sim. Pronto, mas isto é um conselho que eu vos dou. Quando são assim respostas um bocado mais complexas, ler uma vez, ler a segunda e às vezes a terceira, não é? Que é para entenderem bem o que é que está aqui escrito. O aumento da pré-carga da mola da suspensão traseira do motociclo poderá originar, a diz aumento do consumo, a B diz aumento do raio da viragem e a C diz instabilidade da frente do motociclo. A C diz o Miguel. E agora acabamos o teste, vamos ver o que é que erramos. Não erramos nenhuma, hein? Sim senhor, vocês estão a ficar 100% aptos. Mas pronto, agora vou falando aqui das questões uma a uma para percebermos a matéria e também fazer aqui um apanhado geral. Até para, se houver alguma dúvida, não é? Aqui, a primeira dizia assim: conforme o ciclo de funcionamento e respectivos tempos, os motores que equipam os motociclos e ciclomotores podem ser, e diz a resposta, há 2 ou 4 tempos. Acho que toda a gente aqui já tem uma ideia disso, mas não sei se o Rodrigo e o Sérgio já ouviram falar nisto. Não ainda já. Ok. Portanto, lá está, os motores são, isto resumidamente, motores a 2 tempos, motores a 4 tempos, nos motociclos e ciclomotores. Assim, para termos uma ideia mais resumida, por exemplo, os motores a 2 tempos, o que é que vocês, ou em que tipo de motas é que vocês acham que eles são equipados? Esses motores a 2 tempos? Cilindradas. De baixa? Cilindrada. Exato, tipo as motorizadas, não é? Sim. Exatamente. Por isso é que elas até têm um barulho diferente, aquelas motorizadas, tipo uma Casal 2, tipo, estão a ver aquelas motinhas, que até fazem aquele... Eu tenho Aí, bem fixe. eu sei. Exatamente. Então sim... Não, não DT. Aí é uma DT, ok. Mas pronto, o próprio barulho até é diferente, o barulho do motor, não é? Faz um barulho mais... É, parece uma motosserra assim. Exatamente, parece a motosserra, exatamente. Pronto, mas depois também há uma questão que vocês têm que ter a certeza. Isto é, um motor a 2 tempos, o sistema de lubrificação do motor é diferente do motor a 4 tempos. Por isso é que o combustível que se utiliza na moto com motor a 2 tempos é um combustível... Qual é? Mistura. Exatamente. Isto é, não se mete só gasolina. Qual é que usa a mistura? Ora, o que é mistura? Mistura de quê? É gasolina com óleo. Exatamente. Isto é, chama-se mistura porque é a mistura da gasolina com o óleo que vai lubrificar as peças. Portanto, o sistema de lubrificação do motor é o chamado sistema de lubrificação por suspensão, em que o próprio óleo vai misturado com o combustível e lubrifica as peças. Ok? Pronto, por isso é que temos a certeza que o motor a 2 tempos é um motor que utiliza a tal mistura, que é a gasolina com óleo. Porque se for um motor normal de 4 tempos, eu digo normal, que é o mais utilizado nos motociclos com mais cilindrada, o sistema de lubrificação é igual aos automóveis. Isto é, temos o cárter, que é o depósito do óleo, onde o óleo fica depositado e não está misturado com a gasolina. Aliás, não pode estar, certo? Não pode haver fuga nem mistura de combustível com o óleo. Portanto, é um sistema diferente. Daí dá para conhecer qual é que é o motor a 2 tempos e qual é o motor a 4 tempos. Pronto, mas isto é conforme o ciclo de funcionamento. O motor a 2 tempos acaba por ter um ciclo de funcionamento mais rápido do que o motor a 4 tempos. O que não quer dizer que anda mais rápido. Estão a entender? O próprio motor é que tem um ciclo mais rápido. Mas não quer dizer que a moto ande mais, porque não tem tanta potência. Depois, a 2 diz assim: nos motociclos equipados com a embreagem hidráulica, o respectivo nível do líquido deve ser verificado, e disse a Vitória, acho eu, e muito bem, que era periodicamente pelo próprio condutor. Isto é, nós temos que ir verificando os níveis dos óleos, é como nos automóveis, também temos que ir verificando os níveis, seja do óleo do motor, da água, tudo que seja líquido, tem uns níveis próprios e convém periodicamente verificarmos se está tudo ao nível. Portanto, é o caso da embreagem, no caso das motas, não é? Tem ali um depósitozinho com o líquido da embreagem, hidráulica neste caso. Tem o líquido dos travões, também convém ver se tem o óleo dos travões ao nível. Tem o óleo do motor, também convém, se for o motor a 4 tempos.
convém verificar se o nível do óleo está ao nível também, ok? Portanto, e é sempre esta a resposta, periodicamente pelo próprio condutor. Quem está a tirar a carta de carro é a mesma coisa, quando perguntam como é que se deve e quando é que se deve verificar os níveis, é sempre periodicamente pelo próprio condutor. E agora diz assim, os amortecedores da direção dos motociclos servem para quê? Atenção que aqui, quando se lerem bem, diz os amortecedores da direção, não diz o amortecedor da suspensão. Não é a mesma coisa, pois não? Quem é que me sabe dizer a diferença? O que é o amortecedor da suspensão, por exemplo? E dá-nos mais conforto, mais estabilidade, absorve as oscilações do piso, não é? Por isso é que temos amortecedores. Mas esse é o amortecedor da suspensão. Este que está a falar aqui na pergunta é o amortecedor da direção. Portanto, se é da direção, tem a função, e se é um amortecedor, tem a função de absorver as oscilações da direção e não da suspensão. Certo? Pronto, é só para terem bem a noção de que tipo de amortecedor é que está aqui na pergunta. Depois, a seguir, diz assim, na condução de um motociclo, a correta redução das mudanças na caixa de velocidades assegura o quê? E diz a resposta certa, a diminuição da velocidade de circulação do veículo e o acréscimo do binário. Ora bem, explicando isto por miúdos, nós quando temos uma caixa de velocidades manual, que somos nós condutores que vamos aumentar e reduzir a caixa de velocidades. Ora, para arrancarmos com a moto, no caso, arrancamos em que mudança? Ora, se temos mais que uma, isto é, começamos pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, se tiver. Então, claro que vamos arrancar na primeira. Portanto, a mudança que tem mais força, seja na moto ou nos automóveis, qual é a mudança com mais força? É a primeira, exatamente. Porque é a mudança que dá força para começar a andar. Por exemplo, numa bicicleta, nós quando estamos com a bicicleta parados e vamos começar a andar, a dar ao pedal, a primeira pedalada e a segunda não custa mais às pernas? Não é? Que é para pôr a bicicleta em andamento e a nós próprios, que estamos em cima dela, não é? Portanto, aquelas primeiras pedaladas fazemos mais força nas pernas. Depois a bicicleta começa a ganhar velocidade, vai mais leve, digamos assim, nós damos ao pedal, mas o pedal já se tornou muito mais levezinho, já não sentimos tanta força, certo? No caso dos veículos é a mesma coisa. A primeira mudança dá-lhe aquele impacto, aquela força de arranque, depois, à medida que o veículo vai começando a ganhar velocidade, vamos aumentando a caixa de velocidades. Isto é, vamos aumentar para a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, se tiver, não é? Depois, o contrário, isto é, sempre que se reduza a velocidade, se estamos a diminuir a velocidade, também temos que ir reduzindo a caixa de velocidades. Portanto, o processo é sempre a mesma coisa. Vocês daqui, quem já é condutor, percebe bem isto, porque no carro é a mesma coisa, não é? Mas para quem, por exemplo, aqui o Ricardo, a Vitória, o Rodrigo, já não me lembro. O Rodrigo, não tens carta? Não, o Rodrigo também. Exatamente. Isto é, quem não conduz nenhum veículo pode não ter bem esta noção, mas depois de começarem a praticar vão perceber a dinâmica, não é? Mas pronto, a resposta é esta. Na condução do motociclo, a redução da caixa de velocidades assegura o quê? Também a diminuição da velocidade de circulação. Isto é, se vamos reduzir a caixa, reduz a velocidade. Porque estamos a dar uma mudança mais forte, acaba o motor também por ajudar a diminuir. Aliás, isto é que se chama travar com o motor. Não é? Nós devemos utilizar o motor como auxiliar de travagem, sempre, ok? Para não estar a sobreaquecer os travões e tudo mais. Portanto, acabamos por fazer reduções na caixa de velocidades para que a velocidade também reduza e... Está entendido, não está? Sim. Se tiverem dúvidas, perguntem. Agora, os motores a 4 tempos, lá está, aquilo que estávamos a falar logo no início, que equipam determinados motociclos têm que possuir pelo menos... Ora bem, cilindro. Toda a gente sabe o que é um cilindro? Mas pronto, o cilindro tem a forma cilíndrica, certo? Olha, tipo isto. Estão a ver? Um cilindro. Então, nos motores nós temos cilindros, certo? E dentro dos cilindros vai haver trabalho, ok? E é aqui que se define se é um motor a 2 tempos ou a 4 tempos, conforme o ciclo de funcionamento dentro dos cilindros. Mas pronto, só para terem uma ideia, assim resumidamente, dentro de cada cilindro do motor vão acontecer 4 trabalhos. Quais é que são esses trabalhos cá dentro do cilindro? Alguém sabe? Mas não entra só o ar. Eu também não me importava que o meu carro andasse só a ar. Então entra ar com o quê? Sim.
A injeção do combustível com oxigênio, sim. Exatamente. Depois é combustão e depois há a levantar do combustão. Mas só disseste 3, são 4. Alguém me sabe dizer qual é que falta? Ora, a primeira sim, entra para cá para dentro do cilindro, tem a injeção do combustível com oxigênio. Aliás, também é uma das perguntas que sai no Código da Estrada sobre o que é essencial para o bom funcionamento do motor. Além do combustível, tem que ter o quê? Oxigênio, porque sem ar não funciona. Então, injeção, portanto, a entrada do combustível com oxigênio, depois vai haver uma compressão, isto é, dentro do cilindro entra o... Disseste compressão? Então falta-te um, espera aí, mas vamos seguir o seguimento. Então, entrou o combustível, há uma compressão daquela mistura do combustível com o oxigênio, depois há uma... Não, tu disseste combustão. Não foi? Era para dizer combustão. Não, porque são duas diferentes. Portanto, há a compressão, isto é, aquilo que está ali dentro vai ter que ser comprimido, para depois haver uma... É a explosão. Pronto, é a explosão. No caso de ser o motor, é a explosão. Nas motas, os motores são a explosão porque utilizam a gasolina, não é? Então há uma explosão, que são essas explosões que fazem aquilo ter força e movimento. E depois da explosão, o que é que fica lá dentro do cilindro? Exatamente, fica o fumo, os gases tóxicos. E esse fumo, esses gases tóxicos, têm que ser enviados para onde? Para lá para fora, não é? Para o exterior. E através de quê? Do escape. Então são estes 4 trabalhos. É a admissão, isto é, a injeção do combustível com o oxigênio no cilindro, depois há uma compressão, depois há cá a explosão e a seguir à explosão há o escape. Por exemplo, nos motores a gasóleo, nos motores, no caso dos automóveis, não é a explosão, mas sim combustão. É em troca da explosão, que o efeito é parecido, mas nos motores a gasolina há uma explosão. A explosão é feita, acontece através de uma faísca da vela, as velas que tem nos motores, provocam uma faísca para dar a explosão dentro do cilindro. No caso dos motores a gasóleo, não acontece uma explosão, mas sim uma combustão. Há velas também tem velas o motor, mas essas velas provocam aquecimento, ok? Por isso é que é combustão. Exato. Então já perceberam o que é um cilindro, não é? Então, diz aqui, os motores a 4 tempos que equipam determinados motociclos têm que possuir pelo menos 2 válvulas por cilindro. Ora, o que é que isto quer dizer agora das válvulas? Já sabem que é um cilindro e tem 2 válvulas pelo menos que quer... Até parecem uns corninhos, não é? 2 válvulas pelo menos, porquê? Porque tem a primeira válvula, que é uma... Olha, como é o nosso coração, nós não temos válvulas? Não sabe? Isto é, abre e fecha. Isto é, ou deixa entrar ou não deixa entrar qualquer coisa, não é? Abre e fecha. No caso dos cilindros tem que ter pelo menos 2 válvulas, porquê? Porque a primeira válvula abre no momento certo para deixar entrar o quê? O combustível com oxigênio. Correto? Depois, a outra válvula abre no momento certo, que é para deixar sair o fumo, que é no último trabalho. Então é no primeiro momento da entrada de combustível e oxigênio e no último, que é o escape. Por isso é que são 2 válvulas. A primeira é a válvula de admissão, aquela válvula que abre para deixar entrar o que é necessário para o funcionamento, o combustível e o oxigênio. E depois temos a última válvula para o último trabalho, que é o escape. Então abre a válvula para deixar sair o fumo para o tubo de escape. Entenderam? Agora, conforme o tamanho do cilindro, às vezes tem mais válvulas por cilindro. Tem, por exemplo, 2 válvulas de admissão com 2 válvulas de escape. Estão a entender? Mas pelo menos 2 tem que ter. Tem que ter a de admissão e a válvula de escape. Já agora, nesta imagem que estão a ver, quantos cilindros tem aquela moto? 4. Como é que sabem que tem 4? Pelas saídas de escape, mais ou menos. E é isso mesmo. Portanto, é mesmo assim, é essa forma. Isso também é uma pergunta que costuma sair para vocês, porque, reparem, tem aqui 4 tubos, não é? Neste caso tem 4 saídas de escape. Cada uma corresponde a cada cilindro. Porque lá está, cada cilindro tem que deitar o fumo para o escape, não é? Então tem 4 saídas, estão a ver? Então quer dizer que tem ali 4 cilindros. Muito bem. Depois diz assim, nos motociclos é proibido substituir a panela de escape. Pronto, e diz que não é proibido, claro que não, mas tem que ser devidamente homologada. Sabem o que é isso?
Isto é, qualquer equipamento que seja obrigatório, seja em motociclos ou automóveis, não é? Tudo que seja trocado da origem, o capacete não, mas no caso da moto em si, ou mesmo nos automóveis, por exemplo, há quem queira pôr os vidros, como agora se usa, os vidros mais escurinhos, os vidros fumados, mas tem que estar homologados, isto é, tem que estar legalizados. Portanto, tem que ter uma legalização própria, ok? No caso do escape, podem trocar nas motas também, desde que o novo escape, aquele que vocês compraram, seja devidamente homologado, seja autorizado, legal, ok? Sabemos é que andam aí muitas sem essa homologação. Não esqueçam que brevemente as motas vão ter que fazer inspeção, correto? Sabiam disso? Mas é verdade. Isto é, na lei já está na lei há algum tempo, mas ainda não entrou em vigor, porque está sempre a ser adiado. Mas a lei já aprovou e isso já está no Código da Estrada até. Portanto, não é para todos os motociclos, a inspeção periódica obrigatória vai ser obrigatória para motociclos com mais de 250 cm3. Motociclos, triciclos, tudo que tenha mais de 250 cm3 vão ser obrigados a fazer uma inspeção periódica obrigatória. E já agora, o calendário que eles têm que seguir para fazer a inspeção vai ser igual aos automóveis ligeiros de passageiros. Sabem qual é a primeira data para fazer a primeira inspeção? Depois da moto ser nova, neste caso? 4 anos. Quantos? 4. Exatamente. A primeira inspeção é 4 anos após a emissão da matrícula, isto é, depois da emissão da primeira matrícula, depois da moto ser nova, sair de stand, digamos assim. 4 anos após a emissão da matrícula tem que fazer a primeira inspeção. Depois vai fazer de 2 em 2 até completar 8. E depois a partir do 8º faz? Anualmente. Portanto, isto é a mesma coisa que os automóveis ligeiros de passageiros. 4 anos após a emissão da matrícula, depois 2 em 2 até fazer 8 e a partir do 8º, anualmente. Pronto, como eu digo, isto aqui ainda não está em vigor para as motas, mas há de estar, um dia destes. Portanto, depois isto vai ser tudo inspecionado, não é? Panela de escape, todos os equipamentos. Por isso, quem não tiver a moto legal vai ter que ter problemas, vai ter que substituir. Ok? Pronto, então já sabem, sim, podem alterar a panela de escape. Já agora, aqui diz panela de escape, mas tecnicamente a panela de escape tem um nome, que aparece muitas vezes aqui nos testes. Como é que se chama? Alguém sabe? O nome técnico da panela de escape? Até aparece muito na parte do código dos automóveis. Então, no caso, a panela de escape chama-se silenciador, é o nome técnico da panela de escape. Portanto, se lerem silenciador algures, já sabem que é a panela de escape. Agora, a seguir, a panela, deixem-me voltar aqui, lembrei-me, que é também uma pergunta muito frequente e não sei eu aqui. Estão a ver ali o pneu, não estão? Qual é a altura mínima do relevo do pneu, daqueles desenhos? Do motociclo. Exatamente, porque a medida dos motociclos é diferente dos automóveis. E no caso, os automóveis também depende se é ligeiro, se é pesado. Por exemplo, o seu caldeira que conduz pesados, não é? Pois. Qual é a altura mínima do desenho do pneu, das ranhuras, no pesado? 3 milímetros. Não, 6. É assim, se tiver 3 ou 6 está bom. Mas considera-se pneu careca se tiver menos do que quanto? No anual, 3. Não. 3 ainda está muito bom. Alguém se lembra? Eu acho que eu fui 1,5 diz o Sérgio. 1,6 disse o Miguel. Está quase. Eu vou-vos dar uma dica. Só há 2 medidas. Não inventem mais nenhuma. Só há 2. Nos testes é que aparecem muitas vezes 3 medidas, porque tem 3 respostas. Mas há 2 medidas para os pneus. Nos ligeiros, é só para ligeiros, pneus de automóveis ligeiros, a altura mínima é 1,6, 1,6 milímetros, o mínimo. Isto é, menos do que isto, é considerado um pneu careca, entre aspas, e é para substituir, não é? No caso dos motociclos e automóveis pesados, tem uma altura mínima de 1 milímetro, ok? O mínimo. Menos do que 1 milímetro, é mesmo só 1 milímetro, é considerado pneu careca, é para substituir. Então já sabem, é 2 medidas. 1,6 para ligeiros e 1 milímetro para pesados e motociclos. Sim? Não se esqueçam que esta pergunta costuma sair.
Depois, aqui, o motor que se apresenta na figura tem, e diz a resposta certa, um êmbolo. Quem é que me sabe explicar isto? São as saídas dos escapes. Porque agora há pouco nós falamos em cilindros. Lembra-se de que eu falei no cilindro? E agora diz aqui êmbolo. E eles gostam de pôr estas coisas assim e a pessoa fica a pensar, e agora? Ou era cilindro, agora fala num êmbolo. O que é isto? O que é um êmbolo? O Ricardo disse agora há bocadinho. O que era um êmbolo? Quando falamos no cilindro. Só que lhe chamaste outro nome. Nos cilindros. Tu falaste neste êmbolo, mas com outro nome. Ninguém sabe? Pistão. Pistão. Ora, se tivesse aqui escrito o pistão, toda a gente sabia o que era. Pois. Pronto, o pistão, que é o que nós chamamos, pistão, chama-se, na verdade, tecnicamente, êmbolo. Ora, o que é um êmbolo? Por exemplo, por muito que não estejam a ver o que é que está dentro de um cilindro, estão a ver as seringas? Quando vamos levar uma vacina, por exemplo. Dentro da seringa é tipo um cilindro também, não é? E depois, aquilo que nós puxamos e empurramos dentro da seringa tem uma borrachinha à volta. Não tem? Aquilo que anda lá dentro. E tem uma borrachinha para quê? Para não sair o ar. Exatamente, para não deixar entrar nem sair ar dentro da própria seringa. E para que aquilo que esteja lá dentro, no caso, se forem tirar sangue, não convém que o sangue saia dali para fora, não é? Então nós temos o êmbolo, que é isso. O êmbolo é aquela parte que está a vedar. É tipo o vedante. Certo? Pronto, nos cilindros temos o pistão. O pistão é isso mesmo. É aquilo que anda dentro do cilindro para cima e para baixo, não é? E depois aquilo à volta tem então esse tal vedante. Pronto, pistão, êmbolo é a mesma coisa. Por isso é que aqui já fala dos êmbolos e sabemos que cada êmbolo está dentro de cada cilindro, não é? Ou melhor, cada cilindro tem o êmbolo, que é o pistão. É isso. Portanto, aqui, como só vemos uma saída de escape, sabemos que só temos um cilindro. E se temos só um cilindro, temos um êmbolo. Estão a entender? Portanto, é a mesma coisa. Resumidamente. Perceberam? Muito bem. Depois, assinala a afirmação verdadeira e diz que é a resposta C, que diz os componentes essenciais da suspensão dos motociclos são amortecedores e molas, claro. E nos automóveis igual, não é? São os principais elementos da suspensão. Aliás, nós vemos aqui isto amarelo, que é a mola. E ali, por dentro da mola, temos o quê? O amortecedor. Normalmente, as duas coisas estão juntas, pode estar por dentro, pode não estar, mas normalmente estão assim, não é? Agora, qual é a função da mola nesta suspensão? É quando o senhor bate no fundo. Exatamente. Reparem, se o pneu saltar muito em buracos, paralelos, o pneu salta, correto? Então nós temos o amortecedor para absorver essa oscilação, certo? Fazer isto. No entanto, quando está a absorver a oscilação, se não tivéssemos a mola, o amortecedor, com a pancada que levava com um buraco, por exemplo, o amortecedor ia fazer o quê? Achatar todo. Ora, se isto acontecesse, ia empenar muito facilmente ou partir. Não é? Tanta pancada. Exatamente. Então nós temos, além do amortecedor que amortece esta oscilação, tem a função de amortecer, por isso é que se chama amortecedor, mas depois temos as molas que fazem o trabalho contrário, isto é, contrariam o movimento do amortecedor, isto é, vai fazer com que o amortecedor volte ao seu estado inicial mais rapidamente e não deixe achatar por completo. Entenderam? Ok. Pronto, e é essa a principal função da suspensão. Amortecedores e molas. E depois temos esta que diz o quê? O sistema da suspensão dos motociclos é responsável por absorver as forças resultantes das irregularidades do pavimento, conferindo mais conforto ao utilizador, que era o que nós estávamos a dizer na questão anterior, não é? Portanto, buracos, paralelos. Imaginem, uma carroça de bois. Antigamente não tinham amortecedores, pois não? Então uma pessoa ia lá na carroça, em cima de paralelos e pedras e não sei o quê, que antigamente nem havia estradas alcatroadas. Então, estou a imaginar o conforto daquilo. Era nenhum.
Pronto, claro que hoje em dia temos o sistema da suspensão para nos dar mais conforto, além da estabilidade. Por exemplo, muitas vezes acontece, e quem já é condutor sabe isso, se os amortecedores, mesmo no automóvel, não tiverem a fazer o trabalho que devem fazer, isto é, não tiverem a absorver as oscilações, o que é que vai acontecer à nossa suspensão, ao carro em si? Alguém sabe? Quem é condutor? Quem é que já teve os amortecedores assim em mau estado? Tem que ser o Miguel ou o Sr. Caldeira, que são os únicos que têm carro. O veículo nunca fica instável. Até sentimos, por exemplo, em paralelos até sentimos o carro a saltar. Exatamente. Não é? Porquê? Porque não está a amortecer. Por isso é que o pneu, não é? O pneu vai perder a aderência ao piso. E perde a aderência porquê? Porque salta mais. O amortecedor e as molas têm a função de dar mais estabilidade, isto é, que o pneu fique agarrado ao chão, que é o que deve fazer, não é? Mas como temos os amortecedores em mau estado, e isto acontece muito também nas motas e é um perigo, o pneu vai ter menos contacto com o piso. Porquê? Porque salta mais. E se salta mais, tem menos estabilidade. Entenderam? É por isso que não convém ter os amortecedores em mau estado. Depois, aqui diz o aumento da pré-carga da mola da suspensão, a tal mola que nós estávamos a falar, poderá originar a instabilidade na frente do motociclo. Porquê? Aquilo que à conclusão de toda a conversa que estamos a ter aqui agora. Mas agora, quero falar disto, da pré-carga da mola. Sabem que esta mola, a pré-carga, pode ser regulada pelo próprio condutor, certo? Que é uma pergunta que costuma sair aqui. Isto é, claro que tem que ter conhecimento como é que isso se faz. Hoje em dia podem ir ao YouTube, procurar, que há muitas explicações. Quem não souber, não se mete em aventuras, vai ao mecânico. Dá para ajustar a pré-carga da mola, conforme o peso que vai no motociclo. Isto vem pré-definido com uma carga qualquer, mas bem definido para um peso normal do condutor, de um condutor. Sabem qual é o peso médio de um condutor, já agora? Também é a pergunta de exame? Bem, não até aqui. Também não é tanto. 65 para aí, 70. Hã? 65, 70 para aí. 75. Estamos a falar de uma média. São uma média de 70. Sim. Agora, claro que isto vem definido para essa carga, mas imaginem, vocês, condutores, até normalmente levam um passageiro atrás, não é? Tem mais peso, então convém ajustar ali a molinha, certo? Pronto, mas como eu digo, quem não souber fazer isto não se ponha em aventuras quando tiverem a vossa moto. Não sabe, não mexe. Mas é só para terem a certeza que ela pode ser regulada pelo próprio condutor. Muito bem. Pronto, agora vou sair daqui porque vamos fazer aqui uma revisãozinha a algumas partes da matéria. Vocês aqui conseguem ver que temos alguma matéria para estudar. Sabem que só vão sair 10 perguntas sobre isto. Uma questão, muita gente também no TikTok, se estiver a assistir, estão-me sempre a perguntar, em questões de tirarem categoria A mais B. Isto é, quem está a fazer o código junto das duas categorias, A mais B, moto e carro, vão fazer 40 perguntas, certo? Muito bem, são só mais 10, também não é assim muito. Mas tem a mesma, isto é, tem o tempo correspondente. Enquanto que quem faz 30 perguntas tem 30 minutos para completar o exame, vocês que vão fazer 40 perguntas têm quanto tempo? 40 minutos. Portanto, há 1 minuto para cada pergunta. A proporção é a mesma, ok? Quantas é que podem errar? 4. Mas 4 no geral, das 40 perguntas? Não, 3 de carro e 1. Exatamente, e é preciso ter atenção a isso. Não é 4 perguntas no geral, das 40 perguntas. Vocês têm que ter a noção que têm 40 perguntas, é certo, mas o teste está dividido por 30 perguntas do código geral da moto, do carro, 30 perguntas do código geral e 10 perguntas do motociclo. No fundo, vocês estão a fazer os 2 exames em um, entendem? Mas temos que os separar. Porquê? Porque das 30 perguntas do código geral, é o normal, só podem errar 3. Não é? Que é o que toda a gente faz quando tira a carta de carro. Por exemplo, só pode errar 3 das 30 perguntas. Mas das outras 10, das 10 específicas da moto, só podem errar uma. Por isso é que dá 4, não é? 3 do código geral, mais uma do código específico da moto. Agora, imaginem que das 40 perguntas, erraram 2 do código específico da moto, só 2. Não erraram nenhuma nas 30.
mas tem 2 erradas nas tais 10 perguntas do motociclo. O que é que vai acontecer? Reprova o exame, tem que o repetir todo, mesmo as 30 perguntas. Às vezes dizem que não é justo porque acertaram nas 30, não é? Mas é assim que funciona. Se errarem 2 do código específico, reprova o exame. Ao contrário, imaginem, erraram 4 das 30 perguntas gerais e não erraram nenhuma nas motas, nas 10 perguntas de mota. No entanto, como erraram 4 nas perguntas do geral, das 30, reprova. Portanto, é isso que tem que ter em conta, não é? O máximo que podem errar são 4, no entanto, não podem ser mais de 3 do código geral, nem mais de uma do código específico da moto. Como, por exemplo, quem vai fazer, como o Miguel, o Sr. Caldeira, que vão fazer o específico apenas, só vão fazer 10 perguntas, só vão fazer um exame em 10 minutos, não é? Só podem errar uma, não podem errar mais que uma. Portanto, a proporção é a mesma. A nível de perguntas, claro que vocês não sabem quais é que são as que vão sair, como em casa, as perguntas são aleatórias. Os testes que vocês têm feito na aplicação de testes são exatamente as mesmas perguntas que existem, porque as perguntas são do IMT, que são usadas na aplicação, são as perguntas oficiais. Portanto, quanto mais conhecimento tiverem, melhor, porque chegam lá e já sabem que tipo de perguntas é que vão sair. Claro que o teste em si são 10 perguntas aleatórias, podem sair testes mais fáceis, testes mais difíceis. Por isso é que convém que estejam preparados para os testes mais difíceis. Ora, temos que nos preparar para o mais difícil, que é para chegar lá e dizer assim, isto é canja, isto foi fácil, não é? Agora, a nível de perguntas, claro que nessas 10 perguntas da parte da moto sai muito acerca disto que vocês estão a ver aqui nesta imagem. Reparem, nós temos muito o equipamento. Sabem que nos equipamentos, eu só vou fazer aqui uma revisão rápida. Nos equipamentos há só na parte das motas que é obrigatório. Qual é? Entre luvas, botas, vestuário, capacete. Exatamente, o único obrigatório é o capacete. O resto do equipamento ou dos equipamentos são recomendáveis. Luvas, os fatos, as botas, tudo isso é recomendável, não é obrigatório. Sim? E pela assim à moto, não é obrigatório o capacete. Ora, já sabes essa, não é? Agora, e essa pergunta sai muitas vezes e vocês enganam-se. A nível do capacete, pergunta se o capacete é obrigatório para todos os condutores ou passageiros de todos os motociclos, sim ou não? Porquê? Porque há motociclos que não é obrigatório o capacete. Quais? Tem a caixa rígida. Exatamente. Aquelas motas que têm uma capota, não é? Uma caixa rígida, em que tem um banquinho para o condutor e o condutor leva uns cintos de segurança, que até faz isto em cruz. Tipo aqueles bucket, não é? Perceberam? Portanto, motociclos com caixa rígida, com a parte de cima, tipo o tejadilho, não são obrigados a usar capacete. De resto, o capacete tem que ser devidamente homologado. Vocês podem escolher o tipo de capacete que quiserem, o integral, que é o fechado, o aberto. Escolham o capacete que quiserem. O que têm é que o ter e homologado. Não se esqueçam, tem que ter uma etiqueta própria da homologação. Depois, a nível de visibilidade relativamente aos outros utentes da via, é preciso ter muita sensibilidade nisso e atenção, porque vocês sabem que vão conduzir um veículo só de 2 rodas, normalmente, as motas, não é? São 2 rodas, podem ter 3, se for triciclo, mas vamos pensar numa moto normal. Se é um veículo com apenas 2 rodas, é mais estreito, menos visível, mais pequeno, certo? Então, convém que vocês tenham noção que os outros que estão à vossa volta não vos conseguem ver tão bem. Por isso mesmo é obrigatório quem conduz um motociclo ou ciclomotor circular sempre com luzes de cruzamento, os médios. Para quê? Para que a própria luz sinalize melhor o vosso veículo e os outros à vossa volta consigam ver melhor o vosso veículo, correto? Portanto, isso é o ponto número 1. Depois, a nível de vestuário, será que, isto é, normalmente até gostam, quem conduz motas, de andar tudo de preto. Calça preta, casaco preto, dá assim um certo estilo, não é? Só que agora o preto, à noite, será que é muito visível? Refletores. Ora, nem mais.
Agora, sim, podem usar roupas escuras, desde que sejam apropriadas para quem conduz a moto. Porquê? Porque um casaco, por exemplo, para motociclista, pode ser preto, mas vem com os refletores. E à noite isso é muito importante, terem roupa com refletores, pelo menos. Portanto, é recomendável roupas mais claras, no caso de serem roupas mais escuras, terem sempre a noção do refletor. Isto é, pensar sempre na vossa visibilidade em relação aos outros, que é muito importante. A nível de luzes, muita atenção, porque é diferente dos automóveis a nível de cores, os mínimos, médios e máximos, porque no caso dos motociclos, luzes de presença, que são os mínimos, luzes de cruzamento, que são os médios, e luzes de estrada, que são os máximos, só podem ser de cor branca. Só branca. Atenção, quem está a tirar a carta de carro e mota, pode sair esta pergunta para as motas e outra diferente para os carros. Porque nos automóveis, os mínimos só podem ser brancos, mas os médios e máximos podem ser brancos ou amarelos. Ok? É esta a diferença. No caso, por exemplo, também nos automóveis, os piscas da parte da frente podem ser de que cor? Nos carros, nos automóveis. Podem ser... Hã? Não ouvi. Laranja ou? Não é laranja, é amarelo. Alaranjado. Pronto. Que seja alaranjado, é isso. Então, podem ser brancos ou alaranjados, mas no caso dos motociclos, e é a pergunta que sai bastantes vezes, os piscas podem ser ou devem ser de que cor? Hã? Âmbar. Exatamente. É a cor âmbar, nem é branco nem é amarelo. É âmbar. Ok? Atenção que essa costuma sair. Pronto, estou-me a lembrar das perguntas assim mais erradas na parte da iluminação. Depois, diz. Na velocidade, fora da localidade, qual é que é a mínima? A mínima só existe mínima obrigatória nas autoestradas, que é 50 km/h. Nas outras vias não existe um mínimo obrigatório, não podem andar em marcha lenta. Ok. O Mas que é? tipo, o máximo é 40, não é? Depende. E fora da localidade? Agora, por exemplo, a nível, dentro da localidade depende se é motociclo ou se é ciclomotor, porque há diferenças, não é? Os ciclomotores são aquelas motas mais fraquinhas em que só podem andar dentro e fora das localidades. Dentro o limite máximo é 40, fora é 45, ok? Já se for um motociclo, se for um motociclo de 50 cm3, é parecido com um ciclomotor. Há uma diferença, é que dentro da localidade ambos têm o limite máximo de 40, mas se for um motociclo de 50 cm3, fora das localidades já passa para 60, em vez dos 45 igual ao ciclomotor. Depois há os motociclos com mais de 50 cm3, são as motas mais potentes, não é? Aí é igual ao automóvel ligeiro, de passageiros, em que dentro da localidade o limite máximo é 50, fora da localidade é 90, na via reservada a automóveis e motociclos é 100 e na autoestrada 120. Agora, o mínimo, não se esqueçam, o mínimo só existe mesmo nas autoestradas, sempre obrigatório o mínimo 50. É a única via que tem o limite mínimo imposto. Nas outras vias, apesar de não termos o limite mínimo imposto, temos que ter a noção que não se vai andar em marcha lenta. Marcha lenta é uma velocidade injustificada, isto é, menos de 40 km/h, injustificadamente, considera-se marcha lenta. Porquê? Porque está a causar perigo e embaraço ao trânsito. Mas é sempre injustificadamente. Em que, por exemplo, numa localidade nós temos sempre motivos para andar a menos de 40. Não é? Temos sempre passadeiras, cruzamentos, trânsito, aí há sempre um motivo para circular a menos de 40. Mas vamos numa reta, sem nada à frente, sem passadeiras, sem nada, não há motivo, sem trânsito, não há motivo para andar a menos de 40 km/h, mesmo numa localidade. Certo? Muito bem. Depois o resto, por exemplo, aqui a nível de adaptação da vossa condução à circulação da via, isto é senso comum, a nível de distâncias, isto é, com um piso escorregadio, por exemplo, o que é que vai acontecer à distância de travagem do veículo? Vai aumentar. Aumenta. Por exemplo, o que é que pode afetar a distância de reação do veículo? Que é também aquelas questões que vocês baralham muito. Álcool, medicamentos.
Exatamente, porque sempre que se fala na reação, quem é que reage? É o veículo ou o condutor? É o condutor. Então o que é que afeta o condutor? Álcool, medicamentos, como disseste, e mais. Drogas. Drogas, mais. Cansaço, sonolência, a fome, que está a chegar a fome a esta hora, uma pessoa já fica assim um bocado mais impaciente, vocês já não me querem ver a mim, querem ver o prato da comida à frente. Já não estamos a viver. Exatamente. Pronto, mas estão a ver, quando se fala em distância de reação, é a distância que o veículo percorre durante a reação do condutor. Ora, se o condutor é que reage, o que afeta a distância de reação não é o piso, não é o veículo, não é nada disso. O que afeta a reação do condutor são os fatores que nos afetam a nós. Sonolência, fadiga, álcool, drogas, por aí fora, certo? Quando se fala na travagem, é quando iniciamos a travagem do veículo, já não tem a ver com o condutor, é o veículo. Então o que é que pode afetar a travagem? Tudo que tenha a ver com o veículo ou a via, seja travões, pneus, o estado da via, lá está, se tem areia, gravilha, se está molhado, por exemplo, aí é que vai aumentar a distância de travagem. Mas a distância de travagem também pode diminuir, por exemplo, em relação, se formos numa via plana ou numa subida, se eu for a subir, a distância de travagem diminui, porque a própria subida já faz diminuir mais a velocidade, não é? Mas por norma, estados negativos, isto é, piso escorregadio, pneus em mau estado, suspensão, essas coisas todas, faz com que a distância de travagem aumente, não se esqueçam. É só interpretar direitinho isto. Pronto, depois há aqui outras também perguntas de senso comum que têm a ver com as instabilidades na via. Por exemplo, vocês têm que ter a noção que é conduzir uma moto, também num carro, mas numa moto mais ainda, porque só tem duas rodas, não é? Mais depressa vai ao chão. E porquê? Lombas, as tampas de esgoto, aqueles pisos metálicos, as uniões das estradas, tipo aquelas juntas, se forem metálicas é um perigo. As tampas, como já disse, as marcas rodoviárias também acabam por ser pontos de instabilidade, porque a própria marca rodoviária, se vocês travam muito em cima de uma linha, aquilo é mais escorregadio, não é? O material escorrega, principalmente se tiver o piso molhado, mais depressa vão ao chão. Os carris dos elétricos, portanto, são perguntas de senso comum, é só pensar, são pontos de instabilidade, têm que evitar o quê? Travagens em cima daquilo, ok? Pronto, aquela parte dos constituintes está aqui neste tema, foi o que fizemos naquele teste que estivemos a fazer, foi mais à volta disto. Uma pergunta que não saiu tem a ver com o quadro. Toda a gente sabe o que é o quadro do veículo? O quadro é o que suporta tudo. Exatamente, é tipo o esqueleto, não é? Em que, no caso dos motociclos, esse quadro em que material costuma ser? É tubular, portanto é um material tubular, é tipo um tubo, é uma peça só, isto é, não tem parafusos, pois não? Uma peça única, é soldada e tudo mais, não é? E qual é o material? Plástico? Ou ferro. Exatamente, tem que ser. Ou é ferro, antigamente as motos usavam mais o ferro, hoje em dia é mais o alumínio, não é? Agora, plástico é que não, como é lógico. Porquê? Porque é uma estrutura rígida que suporta todos os constituintes, certo? Muito bem. Depois, outras aqui que costumam sair, deixa cá ver. Às vezes sai a forquilha. Sabem o que é a forquilha? Esta. À frente, não é? À frente, a portueta. Exatamente. Portanto, é a parte da frente onde depois tem encaixa ali a direção e aqui embaixo a roda da frente, não é? Certo? Em que normalmente até tem também aqui amortecedores. Há motas que têm amortecedores até invertidos, tipo algumas ondas. Alguém sabe isso? Não sei. Sabes, não sabes, Miguel? Sei, venha a ser. Mas, não interessa, mas tem amortecedores. Não interessa se é invertido ou normal, mas tem ali o amortecedor. Mas pronto, aquilo é ali a forquilha e a coluna da direção. Mas, como eu digo, o que interessa aqui é vocês insistirem um bocadinho na parte dos testes, como fizemos agora o teste temático dos constituintes. Depois vão ver que as perguntas são sempre as mesmas, não há assim tantas perguntas sobre a parte mecânica, ok? Depois, sempre que tenham dúvidas nos testes, não se esqueçam de fazer um printzinho à pergunta e mandam para aqui para o nosso grupo, para tirarmos, ou eu, ou vocês próprios, entre vocês, tirarem as dúvidas uns aos outros.
Eu sei que às vezes têm um bocado de problemas em enviar uma mensagem lá para o grupo porque pensam, epá, que vergonha, o que é que eles vão dizer de eu não saber isto? Não se esqueçam que estamos todos no mesmo barco, está tudo a aprender, correto? E as dúvidas de um são sempre as dúvidas do outro. Mais vergonha é ficar com as coisas sem saber. Exato. E também, se tiver, como eu digo, se tiverem vergonha de mandar para o grupo, olha, mandem para mim que não me importa. Vocês sabem que estou aqui para vos ajudar, não é? E às vezes outras pessoas com as mesmas dúvidas que nós, ao tirar a nossa, já se tira dessas pessoas também. Exatamente. Por isso é que é importante. E às vezes o debate também é importante, não é? Quando a pessoa está a debater um assunto. Pronto, depois tem a parte dos motores e sistemas, que falámos muito ali no nosso teste. E depois tem aqui algumas avarias mais recorrentes. Porquê? Porque na moto é muito fácil. Por exemplo, uma das avarias mais frequentes no motociclo, sabem qual é? Deve ser a bateria. Exato, a bateria. Porquê? Porque se calhar não pegam na moto todos os dias no inverno, por exemplo. Não é? Pronto, é mais. Aos carros é igual. Exatamente. Se tiver mais tempo parado, uns dias parado, a bateria acaba por descarregar. Pronto, e é mais frequente. Depois há a corrente, essas coisas todas, porque tem que ter manutenção, mas isso é ter sempre as manutenções como se faz num automóvel, não é? Pronto, não se esqueçam de ir fazendo testes temáticos. Quem está a fazer o código geral das 30 mais 10, façam-no, mas também tentem dividir um bocadinho. Isto é, neste caso, façam só da categoria A para aperfeiçoar a categoria A. E depois também no caso da categoria B, entendem? Depois fazer um teste normal das 40 perguntas, mas variar. Fazer só das 30, fazer só das 10, insistir um bocadinho nestas 10, na parte da mecânica, os constituintes, certo? Agora, vamos lá embora para fim de semana. Se quiserem. Querem ir embora? Tchau, já sabem, qualquer dúvida, enviem mensagem, faz favor. Tá, Miguel? Tchau, Vitória. Tchau. Tchau, TikTok. Vamos despedir ali do pessoal. Bom fim de semana. Tchau. Fiquem bem.